Está connosco em estúdio Ricardo Jorge Pinto. Boa tarde, Ricardo. Olá, boa tarde. António José Seguro não quis adiantar uma posição, como é natural, à entrada para esta reunião da Comissão Nacional. De qualquer forma, já fomos ouvindo até alguns apoiantes de Seguro dar a entender que defendem um congresso, uma vez que o partido chegou a esta situação. A probabilidade de não haver um congresso é cada vez mais remota. As condições que se foram criando ao longo destes últimos dias apontam inevitavelmente para um duelo, para um confronto entre um líder e alguém que, tendo um apoio substancial dentro do partido, começa agora a reclamar esse mesmo lugar. Porque há aqui uma espécie de divisão entre aquilo que é a opinião individual dos militantes do Partido Socialista, e aí provavelmente, na percepção que todos temos, António José Seguro está em maioria, mas há depois a opinião pública, isto é, aquilo que não é o somatório das opiniões individuais, mas que vai ganhando consistência, sobretudo num espaço mediático extremamente influente e onde António Costa se mexe com razoável facilidade. A possibilidade de António José Seguro querer ir a eleições legislativas sem ter primeiro esclarecido se verdadeiramente o partido, seja ele o das opiniões individuais, seja o da opinião coletiva, o preferia a ele como candidato, é uma jogada extremamente arriscada e que me parece que daria enormes trunfos, neste caso em particular a PSD e CDS, no momento em que ele tivesse que prestar provas para querer ser primeiro-ministro. De qualquer forma, parece haver um maior apoio a António José Seguro por parte das federações, mas, entretanto, poderá haver uma inversão, até porque muitas dessas federações não conseguiram eleger um deputado para o Parlamento Europeu e podem estar nesta altura, mais chateadas, entre aspas, com o líder do partido. Há aqui três fatores que são importantes. Inegavelmente, António José Seguro tem o aparelho na mão, como se costuma dizer. Muitas destas distritais juraram-lhe fidelidade, foram escolhidas por ele próprio, num trabalho de casa muito bem feito ao longo de anos, mas são confrontados com três variáveis importantes. Em primeiro lugar, é o facto deste resultado eleitoral, embora tenha sido uma vitória, ter sabido a pouco e, sobretudo, ter criado a sensação de que talvez o Partido Socialista possa não conseguir ganhar as eleições legislativas. O segundo aspecto é o facto de, dentro de cada uma destas distritais e concelhias, haver núcleos que, na verdade, nunca digeriram bem a escolha de António José Seguro e que ferviam dentro de uma panela que tinha a tampa por cima e que, portanto, nós não víamos que a água estava a ferver. António Costa veio basicamente tirar essa tampa e mostrar que, afinal, o Partido Socialista estava em ebulição neste confronto entre António José Seguro e António Costa. Terceiro lugar, igualmente relevante, o facto de haver uma série de figuras proeminentes. Ainda hoje de manhã, numa estação de rádio, José Sócrates, anterior secretário-geral, veio dizer muito claramente que apoia António Costa se houver uma luta pela liderança e que diz que não compreende até como é que pode não haver uma luta pela liderança. Figuras como Mário Soares, militante número 1 do partido e com uma enorme influência, veio também já prestar esse apoio a António Costa. Ora, tudo isso pode fazer com que, mesmo aqueles militantes e conselheiros que estejam ao lado de António José Seguro, possam, pelo menos, abrir a porta à possibilidade de um congresso extraordinário, na medida em que, mesmo que digam eu acho que António José Seguro é o melhor líder, queiram ver esclarecido se, na verdade, o partido está ou não está em consonância com essa perspectiva individual. Ricardo, já voltamos a falar para analisar também o chumbo do Tribunal Constitucional, as medidas, três medidas, normas do Orçamento do Estado. Ricardo, é mais um chumbo do Tribunal Constitucional, mais um Orçamento do Estado que fica em causa. Fica em causa também a atuação do Governo? Há aqui um dano político que, quanto a mim, é se calhar até maior do que o dano financeiro, do que o dano para a questão das finanças. Em termos financeiros, eventualmente, aquilo que estes chumbos representarão pode facilmente ser coberto ou por uma almofada financeira de que o Governo dispunha cerca de 900 milhões de euros. Agora estima-se que talvez o buraco criado por isso possa estar abaixo dos 500 milhões de euros. Ou então, como de resto o próprio Tribunal Constitucional aconselha, a um aumento de impostos. E eu aqui salientava estes dois aspectos. Em primeiro lugar, achar estranho que no texto do acórdão haja quase que uma interferência de caráter legislativo, com os juízes a aconselhar que aquilo que passará
pelo Tribunal Constitucional é um aumento do tributário em vez desta redução da massa salarial. E isto mostra como, na verdade, há aqui um posicionamento do Tribunal Constitucional relativamente a estas questões. Em segundo lugar, há depois a possibilidade de, exatamente nesse espírito de aumento dos impostos, recorrer a um aumento do IVA, que na verdade ficou aquém daquilo que o Governo teria em cima da mesa negociado com a Troika. E o aumento pessoal de apenas 1 ponto do IVA significará cerca de 300 milhões e, portanto, quase a totalidade daquilo que é preciso compensar. Agora, há aqui a questão política, e na questão política, em primeiro lugar, já se percebeu o embaraço com que o Governo lida mais uma vez com este chumbo do Tribunal Constitucional, tendo que ouvir de novo os partidos da oposição a dizer que este Governo governa contra a Constituição, e depois acaba por não poder tirar proveito desta crise interna dentro do Partido Socialista, na medida em que, como também já ouvimos agora António José Seguro, quase que em campanha interna do Partido Socialista há um acrescento de força da oposição relativamente àquilo que são críticas que, na verdade, ficaram um pouco diluídas com a saída da Troika e que podem agora ser reavivadas, até com a possibilidade de ter que ser reaberta a 12ª e última avaliação da Troika. E fazia sentido, nesta altura, o Presidente da República convocar o Conselho de Estado? Eu penso que não. Eu penso que isso é tal empolação legítima por parte do Partido Socialista, com António José Seguro a querer marcar uma posição de força para não ouvir essa frase, por exemplo, da boca de António Costa, e é também uma dramatização por parte da oposição de uma forma geral. Na verdade, aquilo que me parece até um pouco mais estranho é que, como é que, por exemplo, o Primeiro-Ministro está também ele próprio a dramatizar, tendo em conta que, eventualmente, este buraco, embora seja um buraco desconfortável e que vai, se calhar, até exigir um aumento de impostos, o que é, para nós, sobretudo contribuintes, não é salutar. Mas, havendo até a possibilidade de diluir estes cortes com uma outra qualquer opção, esta dramatização por parte do Primeiro-Ministro pode apenas fragilizar aquilo que politicamente é a posição de PSD e CDS nesta altura de rescaldo de eleições europeias. E o princípio da igualdade argumentado pelo Tribunal Constitucional tem sido coerente com as decisões do Tribunal nos últimos tempos? Nem por isso. Em primeiro lugar, já houve um aumento houve um corte na salarial em 2011, ainda no governo de José Sócrates, que terá sido aceite por esse tribunal, que considera que agora se ultrapassou, e eu passo a ler a frase, o limite do sacrifício admissível. Esta aí é uma posição subjetiva, ou seja, o Tribunal Constitucional considera que há um determinado limite, nós não sabemos onde é que ele está, entre aquilo que se pode cortar nos salários ou o que não se pode cortar. E isso acaba por criar a percepção nas pessoas de que o Tribunal, em primeiro lugar, não tem critérios objetivos de avaliação destas matérias, em segundo lugar, de que tem até uma posição que extravasa aquilo que deveria ser a mera posição judicial de um tribunal, mesmo tendo a competência do Tribunal Constitucional. Ainda assim, fica aqui a margem, quer, como o Tribunal Constitucional diz, para o recurso ou outras medidas, nomeadamente fiscais, quer para aquilo que é a reposição dos cortes efetuados em 2011, o que atenuará aquilo que é o buraco final dos chumbos agora incluídos pelo Tribunal. Relativamente aos resultados práticos destes chumbos do Tribunal Constitucional, vimos hoje que, por exemplo, os salários dos funcionários públicos em junho poderão ser os salários de 2010, antes da austeridade. De qualquer forma, se o Governo argumentar com problemas técnicos, tudo poderá ficar na mesma? Pode ficar na mesma, é fazer-se depois uma atualização daquilo que é a reposição do salário em junho, no mês de julho, por exemplo. E no mês de julho, se já houver o regresso aos cortes salariais de 2011, dilui-se também aquilo que é a diferença entre o que o Governo teria que devolver, o Estado teria que devolver, e aquilo que os funcionários teriam que receber. Portanto, eu diria que é apenas uma questão técnica que pode ser ultrapassada. O que não pode ser ultrapassada é a necessidade de um orçamento retificativo. E este orçamento retificativo, obviamente, do ponto de vista político, terá também um acréscimo de desconforto, na medida em que é um orçamento retificativo que vem praticamente na véspera da discussão do Orçamento de Estado para 2015. Esse sim, na minha perspectiva, o verdadeiro teste de fogo para o Governo antes das eleições legislativas. Ricardo, obrigada pela análise. Obrigado. Um bom fim de semana.